através da chuva que caiu, estamos na casa de Deus para celebrarmos ao Senhor. A você que está nos acompanhando pela internet, oramos para que o Espírito Santo possa trabalhar em sua vida de tal maneira que você possa reconhecer que somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. A você que veio presencialmente para o santuário, que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos ficar em pé todos os que estamos no santuário. A palavra de Deus diz lá no Salmo 118, versículo 1 e Salmo 111, versículo 3: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Hoje é tempo de louvar a Deus. Cante conosco. Se você não souber o hino, a letra, reflita, medite na mensagem deste hino que vamos cantar agora, que é um convite ao louvor. Louvemos ao Senhor, adoremos o teu santo nome.
Deus, nosso Pai, nós te louvamos, porque Tu és o nosso Rei, o nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas. E nós te agradecemos por todas as bênçãos que recebemos das Tuas mãos. Te agradecemos pela Tua proteção. E continua, Senhor, protegendo todos os Teus filhos. Te pedimos por cada membro congregado da igreja, por cada família da igreja, ó Deus, onde quer que eles estejam, eles sintam a Tua proteção sobre eles. E que possamos em cada instante, em cada comportamento, em cada atitude da nossa vida, honrarmos e louvarmos o Teu nome. Te pedimos por cada pessoa presente neste santuário, te pedimos por cada pessoa que está nos assistindo pela internet, que o Teu Santo Espírito trabalhe em cada coração e que possamos, ó Deus, nestes dias ainda conturbados, possamos exercer a nossa fé, a nossa confiança em Ti e a nossa fidelidade para contigo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Lembrando, como avisamos pela manhã, a partir de hoje nós estamos em campanha de missões estaduais, trabalhando, orando e ofertando para a evangelização no nosso estado, colocando cada missionário de missões estaduais nas mãos de Deus, orando pela liderança da nossa convenção, para que possamos ser instrumentos de Deus na salvação de muitas vidas no nosso estado. Lembramos o nosso culto de oração na próxima quarta-feira, portanto, se você puder estar presencialmente conosco, será muito agradável. Mas se não puder, não se esqueça de estar conectados conosco para a participação no culto de quarta-feira, 19h30. Continuemos orando uns pelos outros, orando pelos irmãos que estão enfermos, para que Deus continue cuidando da saúde de cada um deles e fazendo a vontade dele na vida dos teus filhos. E aproveite este momento de prelúdio, derrame o seu coração diante do Senhor, onde quer que você esteja, você que está aqui no santuário, você que está nos acompanhando pela internet, faça isso agora, derrame o seu coração diante do Senhor, conte a Ele os seus desejos, suas ansiedades. Ele sabe da sua necessidade, mas Ele gosta de ouvir a sua voz. Faça isso em oração agora. Convido os irmãos que estão no santuário a se colocarem em pé e nós vamos ler a uma só voz o versículo 1 do Salmo 112, que destaca que feliz é aquele que louva ao Senhor. Vamos ler juntos a uma só voz? Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem prazer. Que alegria é crer em Cristo, nós que colocamos o Senhor na nossa vida e que andamos por fé, crendo em Cristo, não há nada mais agradável do que isto. Apesar dos problemas, das dificuldades, nós podemos cantar
Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cante com alegria. Você que está nos acompanhando pode cantar também. Se não souber, como sempre destacamos, você pode ouvir e refletir na mensagem deste dia. Porque Deus ama o que dá com alegria. Você que é crente, você que deseja colocar sua vida nas mãos do Senhor, diante do Senhor, você que deseja ofertar com dízimo e ofertas, você terá a oportunidade agora, você que está no santuário. E você que nos acompanha pela internet, como sempre orientamos, você pode fazer isso através de depósito bancário, de transferência bancária. Mas seja fiel ao Senhor, participe da obra do Senhor. Portanto, com alegria, com gratidão a Deus, com a música instrumental, dediquemos as nossas vidas, dízimos e ofertas ao Senhor.
privilégio que temos de participar do teu reino aqui na terra. Abençoa os teus filhos que colocaram diante de ti suas vidas, dízimos e ofertas, e que cada uma de suas famílias sejam alcançadas pelas tuas bênçãos. Ó Senhor, te pedimos por cada irmão, cada amigo que está nos acompanhando, seja aqui no templo, seja pela internet, que o teu Santo Espírito possa, ó Deus, orientá-los, trabalhar em nossas vidas, para que possamos cada dia sermos fiéis a Ti. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe aos amados irmãos. Queridos, nesta noite nós queremos meditar sobre um tema muito importante. Nesses dias que estamos enfrentando, já há quase 90 dias, esta pandemia, e que não vai acabar por agora, tanto que as autoridades já estão preocupadas com o Carnaval de 2021. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns inimigos que maculam a nossa comunhão. Durante esses dias nós vemos muitas pessoas estressadas em casa, no trabalho, até na igreja. Nós somos humanos e vivemos naquele estresse, naquela ansiedade. E a palavra de Deus nos diz que precisamos cuidar da nossa vida. A carta de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 3, versículos 12 a 17, Paulo nos orienta dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Queridos, a comunhão entre nós cristãos não é um sonho humano, mas uma obra graciosa do Trino Deus em nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 3, ele diz assim: olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E o apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada.
o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Mas a nossa comunhão também não é uma realidade automática, que acontece por si só. Por essa razão, ela possui também os seus inimigos e precisamos ficar atentos aos inimigos da comunhão. Em tempos de crise doutrinária, em tempos de crise moral, como era o caso entre os colossenses e entre nós, a comunhão cristã, queridos, se reveste de singular significado na luta contra as heresias, pois provê a igreja daquela unidade de espírito e propósito que nos fortalece e nos anima. E nós podemos ver nesse texto alguns inimigos que agridem a nossa comunhão, mas que também só podem ser vencidos dentro da vivência da própria comunhão que atacam. A primeira delas está no versículo 13. O texto nos fala sobre a queixa que se configura em motivos de tristeza e insatisfação contra os irmãos. Ela pode ser justa ou não, mas separa as pessoas. As queixas são vencidas, queridos, pelo perdão mútuo. Perdoar é suportar o irmão, é apagar a dívida, é imitar o perdão de Jesus. O outro inimigo que o texto nos mostra, está no versículo 14, é a imaturidade. Ah, como existem pessoas imaturas. A imaturidade que muitas vezes é puro egoísmo disfarçado como uma caricatura de amor. Porque ao contrário do amor, coloca a si mesmo acima de tudo. Por outro lado, o amor é o vínculo da perfeição, o amor é o vínculo da maturidade cristã. Imaturidade é a marca do cristão que não quer crescer. Imaturidade é a marca do cristão que não quer aprender que amar os irmãos faz parte de uma espiritualidade equilibrada e saudável. O apóstolo João, em 1 João 2, versículos 9 a 11, ele diz: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E lá no capítulo 3, versículos 14 a 18, o apóstolo diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua própria vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar no seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas amemos de fato e de verdade. Outro inimigo da comunhão que precisamos ficar atentos, queridos, é a arbitrariedade. Está no versículo 15 do texto.
arbitrariedade que busca estabelecer as próprias regras nos relacionamentos, instalando a instabilidade das emoções, dos desejos e do pecado de cada um sobre os outros. Eu convivo com fulano, mas ele precisa também fazer aquilo que eu desejo que ele faça. Isso não é comunhão, isso é arbitrariedade. Para Paulo, a paz de Cristo deve ser o arbítrio. Ela estabelece o equilíbrio interior motivado pela vontade de Deus e promove a gratidão. Precisamos aprender a ser gratos, a sermos gratos, por termos o privilégio e a oportunidade de convivermos com irmãos e irmãos, cada um com seus defeitos, mas todos servos de Cristo. Outro inimigo da nossa comunhão, irmãos, é a falta de instrução na palavra. Versículo 16. E esta falta de instrução na palavra, ela favorece a cultura do achômetro. Eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser dessa maneira, eu acho, não existe achômetro na palavra de Deus. Aliás, lá em Juízes 21, versículo 25, a palavra de Deus destaca: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Eu não tenho liberdade de fazer aquilo que eu acho que é correto, eu tenho a obrigação de fazer o que a palavra de Deus manda que eu faça. Não podemos fazer da subjetividade o critério pessoal, a regra dos nossos relacionamentos, para a delimitação de quem deve e quem não deve fazer parte ou ter comunhão conosco. Ora, fomos chamados para dentro da comunhão do Pai, fomos chamados para dentro da comunhão do Filho e do Espírito Santo, que já existe. Lá em 1 Coríntios 1,9, Paulo diz: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E que temos a obrigação de perseverar. E é isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 4, versículos 13 a 16, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nunca alterar os preceitos de Deus segundo os nossos interesses. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o critério da comunhão é o sangue de Cristo que nos aproximou uns dos outros. Como Paulo escreveu lá no capítulo 2 de Efésios, versículos 13 a 16. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças,
para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Portanto, queridos, conforme a palavra revelada, não nossas intenções e projetos particulares de uma igreja só para nós, ou ao redor de nós, deve existir, mas uma igreja que vive em comunhão com todos. A palavra deve habitar ricamente o coração. Coração é igual a mente, mais vontade, mais emoções. Pois somente a palavra produz instrução mútua, aconselho mútuo e adoração com gratidão. Como podemos resgatar a comunhão desses inimigos? Primeiro, aprendendo a suportar o irmão, praticando um perdão sem hipocrisias. Você tem suportado o seu irmão? Você tem perdoado o seu irmão? Segunda coisa, vivendo uma espiritualidade verdadeiramente cristã que caminha para a maturidade. Cada dia eu aprendo, cada dia eu me fortaleço, cada dia o Senhor me torna mais maduro para servi-lo com fidelidade. E a terceira coisa, para vencermos os inimigos da comunhão, devemos aceitar a soberania pastoral de Cristo sobre sua igreja, da qual somos parte. E a palavra de Deus diz que Ele é a nossa paz. Foi isso que Paulo escreveu nos versículos 14 e 16 de Efésios 2, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criastes em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E a quarta coisa, para vencermos os inimigos da comunhão, precisamos usar a palavra de Deus como meio de construção de relacionamento com os outros, e não a instabilidade dos nossos gostos pessoais. Ah, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós precisamos estar em comunhão com outras pessoas, suportando as pessoas, tendo um bom relacionamento com os outros, apesar das diferenças. E assim nós poderemos viver e conviver em comunhão com o Senhor. E vivendo assim, nós podemos descansar nos braços do Senhor. Vivendo assim, nós podemos viver com fidelidade ao Senhor. E nós podemos cantar: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua família nesta noite. E que tudo que você ouviu nesta noite, o Espírito Santo possa trabalhar em sua vida, na minha vida, para que possamos cada dia vivermos em comunhão, mesmo nesses tempos difíceis, onde o estresse tem dominado. Precisamos entender que Deus está no controle e que nós podemos descansar no poder de Deus. Nós estaremos em pé todos no santuário, e você que está aí nos acompanhando pela internet poderá cantar este hino. Se não souber, ouça, medite, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando no poder de Deus.
o nosso socorro. Por isso, faça de Jesus o Salvador e Senhor da sua vida. E você poderá descansar seguro nos braços do Senhor. Após a bênção apostólica, os irmãos que estão no santuário sentarão, orarão. Depois sairemos para os nossos lares, agradecendo mais uma vez a sua conexão conosco pela internet, no culto desta noite. Ó Deus nosso Pai, graças te damos por este dia que tu acrescentastes às nossas vidas. Graças te damos, Senhor, porque tu nos tens sustentado, nos tens dirigido, nos tens guiado, nos tens protegido. E te pedimos, Senhor, mais uma vez, por cada membro e congregado da tua igreja, pelas famílias da tua igreja. Te pedimos pela irmã Irene Serra, Senhor, tem problema de saúde hoje, continua cuidando da tua filha. Outros irmãos que estão enfermos, nós esperamos somente em ti e vivemos por ti. Leva-nos em paz aos nossos lares, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.